Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais um bloco de MHS. Agora nós vamos falar dos pêndulos simples para nós finalizarmos a parte teórica de MHS. 4 blocos de aula, né? Conteúdo denso, legal, divertido, bastante detalhezinho, bastante sutilezas. Só que agora a gente vai falar do movimento harmônico simples. Eu comento às vezes com meus alunos, aparece muita coisa, muitas aulas diferentes de MHS na rede. Então assim, eu aos meus alunos eu faço algumas sugestões e tenho alguns cuidados com algumas informações passadas. Eu pego um fio, amarre um peso, um bloco, algum objetozinho de massa M e deixo ele oscilando. Então esse objeto ele vai oscilar indefinidamente. Então perceba o seguinte, né? Tanto o sistema massa-mola como o pêndulo simples se tratam de movimento harmônico simples. Porém, gente, nem todo pêndulo ele é um pêndulo simples. E é este o cuidado que a gente vai ter que tratar aqui. Eu já vi algumas aulas, as pessoas falando, eles começam falando, chamando qualquer oscilação de pêndulo simples, e isso não é verdade. Isso não é verdade. O pêndulo simples ele tem algumas características importantes. Primeira característica, nós estamos falando de um modelo, assim como a MHS, qualquer movimento MHS, movimento harmônico simples, são modelos de movimentos, de sistemas conservativos, que não há dissipação de energia. Então, a primeira condição para que eu possa chamar de pêndulo simples é que seja um sistema conservativo. Teve atrito, perda de energia, não é um pêndulo simples. É algo aproximado, mas não chega a ser um pêndulo simples. Primeiro ponto. A gente vai usar algumas equações para o MHS. E eu vou demonstrar aqui, só para você entender que existe uma sutileza na minha consideração da equação do período do pêndulo simples. Então, quando você vai fazer a prova, o seu Enem, e tiver uma equação lá do período do pêndulo simples, aí você vai ver lá que o período é igual a 2π raiz de L sobre G. Isso aí, gente, vai ter uma consideração. Então, não é qualquer oscilação que eu posso chamar de pêndulo simples. Então, vamos entender como é que funciona. Para a gente demonstrar, eu já vi algumas pessoas falando que não tem demonstração, que não dá para fazer demonstração para nível médio. Dá sim. A gente consegue fazer uma aproximação aqui e dá para entender direitinho. Então, vamos dar uma olhada aqui para vocês compreenderem. Vamos considerar que eu tenho um bloco, eu tenho um fio aqui de comprimento L e eu tenho um bloco de massa M. Vamos deixar a massa até de fora, massa M qualquer, e ele vai oscilar. Quando ele oscilar, ele vai percorrer uma distância aqui. Essa distância aqui, eu vou chamar de S, uma distância qualquer. Só que existe uma coisa que vai fazer com que esse pêndulo oscile, que vai puxar. Se nós pegarmos um objeto preso a um fio e soltar aqui, é a força gravitacional que faz com que ele ganhe movimentação. Lá no nosso sistema massa-mola era a força elástica que gerava esse movimento. Aqui não. Eu gero uma deformação X e ele vai restaurar ao estado normal. Vai haver uma força restauradora. Vamos entender. Essa força tem origem da onde? Da força gravitacional. Então nós temos uma força peso que vai apontar na direção vertical, sentido para baixo. Certo? Porém, gente, perceba que o movimento ele acontece em qual direção? Na direção de X. Chamei de S, vou chamar de X. Na direção de X. Então nós teremos uma força nessa direção aqui, que vai puxar, e temos uma força aqui para baixo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Nós temos uma amplitude aqui que nós puxamos um ângulo θ, foi o ângulo de abertura do meu fio. Esse ângulo, já que aqui está na vertical, paralelo a esse, e é o mesmo fio, então esse ângulo aqui é igual a θ. Então, bora lá. Quem é que vai gerar? Eu vou decompor componente peso. Nós teremos uma componente nessa direção, eu vou chamar de PY, e nessa direção que eu vou chamar de PX. Então, o PX eu posso projetar aqui, ó. Aqui é o peso,
eu posso projetar px aqui na frente. Se nós projetarmos px aqui, formamos um triângulo retângulo. Olha que beleza. Facinho, ó, gente. Peguei o px daqui e projetei aqui. Então, quem seria esse px? Como é cateto oposto, o seno do ângulo θ, cateto oposto sobre a hipotenusa, que é peso. Perdão, o seno de θ vai ser cateto oposto, px, sobre a hipotenusa, que é peso. Então, joga para cá. Quem vai ser px? Px vai ser o peso vezes o seno do ângulo θ. Então é o seguinte, já encontramos quem é px, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai haver um movimento, então existe uma força aqui, um movimento, uma aceleração nessa direção de x, e essa direção, se vai ter um movimento, nós teremos uma força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. E quem é essa força resultante? É a força que está puxando aqui, ó. Então, quando a deformação é x, é justamente px que está puxando. Então, P de x vai ser igual a massa vezes a aceleração. E aí a gente vai lembrar lá das equações do movimento, né? Sistema massa-mola. O px eu sei quem é. É isso aqui, ó, gente. Então, px vai ser P vezes o seno do ângulo θ, que é igual a massa vezes a aceleração. E quem é essa aceleração? Como é que eu escrevo essa aceleração? A gente já escreveu a aceleração. Nós escrevemos que a aceleração é igual a ômega ao quadrado vezes... Porque assim, ó, gente, vezes x, certo? Então, essa foi a aceleração, ômega ao quadrado x. X é isso aqui. Então, dando continuidade, o que é que nós temos? Px igual a m vezes a. Quem é px? O px nós temos, né, que é P vezes seno. Então, vai ficar P vezes seno de θ é igual a m vezes a. Então, quem é o peso? Massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa massa pode cancelar. Isso quer dizer o quê? Que o meu pêndulo simples, a descrição do período do meu pêndulo simples, ele independe da massa do objeto. Tanto faz eu colocar uma massa grande ou uma massa pequena, não vai influenciar. Claro, vai influenciar na questão da inércia, mas não no valor do resultado do período. O período ele não tem uma relação direta com a massa. E a gente vai ver isso na instante. E aí a gente vai escrever, ó. Então, G vezes o seno do ângulo é igual à aceleração. Essa aceleração nós já vimos, que é ômega ao quadrado vezes x. Então, vou escrever no lugar de A, nós teremos a pulsação, que é ômega ao quadrado, vezes x. E esse x, quem é esse x? Eu posso definir esse x como sendo, ele é o arco aqui, certo? Então, nós já vimos que o ângulo equivale ao comprimento do meu arco, que é x, dividido pelo raio, onde esse raio é justamente o comprimento, né? Então, θ é igual a x sobre L. Se eu passar o L multiplicando, vai ficar que x é igual a θ vezes L. Então, a gente pode reescrever, ó, gente. Vai ficar G vezes o seno de θ é igual... Aí eu vou fazer o quê? Ômega ao quadrado vezes x. Quem é x? θ vezes L. Aí vem um grande detalhe. É aí que está o grande detalhe do movimento harmônico. Para a gente usar a fórmula que eu falei do período, eu vou ter que fazer uma consideração. Então, isso diverge em alguma literatura, mas há um consenso de que, com valores bem pequenos para o ângulo θ, quando o valor for muito pequeno, na ordem abaixo de 10 graus, abaixo de 5 graus, e essa alguma divergência em algumas literaturas, a gente diz que o seno desse ângulo ele é aproximadamente igual ao próprio ângulo, para valores muito pequenos. E aí eu posso substituir esse seno de θ pelo próprio θ, que vai ficar ômega ao quadrado vezes θ vezes L. E aí a gente vai poder cancelar o ângulo θ, gente. Então, perceba que eu fiz uma consideração. Eu considerei para amplitudes muito pequenas, para um ângulo θ muito pequeno. Então, eu não posso
Para eu usar a fórmula, a gente não vai poder pegar um pêndulo simplesmente e colocar para oscilar. Eu preciso ter uma amplitude muito pequena para ter oscilações pequenas, sem perda de energia, para que a gente tenha uma aproximação de um pêndulo simples, para que eu possa chamar de pêndulo simples. Então, nesse caso aqui, como vai ficar isso aqui? G é igual a ômega ao quadrado vezes L, certo? Passo o L dividindo, então ômega ao quadrado é igual a G sobre L. E aí nós já sabemos quem é ômega, né? Ômega, nós já vimos, vou botar aqui em cima, ó. Ômega é igual a 2π sobre o período. A gente já viu isso aqui nas aulas anteriores. Se nós substituirmos, vai ficar 2π sobre o período, tudo isso ao quadrado, né? É igual a G sobre L. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso aplicar uma raiz de um lado e uma raiz do outro. Então isso aqui cancela, ó. Então vai ficar como aqui? 2π sobre o período igual a raiz de G sobre L. Vou fechar aqui. Então, gente, se nós invertermos aqui, eu estou procurando o período, eu vou inverter. Então, período sobre 2π é igual a raiz de L sobre G. Esse 2π dividido, ele passa multiplicando. Então, quem vai ser o período? O período vai ser igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Então, isso aqui, gente, é o período de um pêndulo simples. É o que você vai encontrar nas questões para fazer. Porém, o que é que eu tenho que ter em mente? Toda vez que eu uso essa fórmula para o período, eu estou considerando que o meu movimento, que a minha oscilação, ela tem uma amplitude muito pequena. E aí, como eu já falei anteriormente, é da ordem de 5 graus ou abaixo de 10 graus. Então, quanto mais você vai aumentando a amplitude, maior vai ser a margem de erro. Então, maior vai ser seu desvio nesse erro. O percentual de erro o percentual do erro vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque esse valor do seno vai ficando mais diferente do ângulo. Então você vai diminuindo mais a aproximação entre o valor do seno e o valor do ângulo. E quando eu reduzo isso, a sua equação aqui, ela deixa de ter validade, porque a gente fez uma consideração para poder cancelar esse ângulo θ. Então, essa é a grande ideia. Então, com essa fórmula aqui, o que é que nós temos? Que este período, primeira coisa, ele não depende da massa. Não depende da massa. A outra coisa, ele depende do comprimento do fio e depende da gravidade. Para que serve uma fórmula dessa? Para muita coisa. Quer ver um exemplo muito fácil? Você consegue, em qualquer local do planeta, definir o valor do campo gravitacional com esse experimento. Ter uma noção. Claro, fazendo o tratamento, né? O tratamento estatístico, você tem um valor aproximado para o valor de G da gravidade. Como? Eu faço um pêndulo com comprimento grande, e aí eu boto ele para oscilar. E aí a gente tem que calcular o período. O que é o período? É o tempo para dar uma oscilação completa. Oscilou, foi e voltou. Foi e voltou. Então eu tenho que estar com o cronômetro, olhando para a oscilação e calculando, né? E aí que tem um detalhe. Para eu conseguir medir essa oscilação, eu preciso ter um período que não seja uma coisa muito pequena, né? Que eu, com minha limitação, eu consiga ter esse cálculo. Então eu coloco, aí eu disse, sim, professor, então eu boto uma amplitude maior. Mas se eu der uma amplitude maior, eu consigo ver, mas eu aumento o meu erro por conta disso aqui. E aí, qual a solução? Quanto maior for o comprimento do meu pêndulo, maior vai ser o período de oscilação. Então, qual a solução? Eu consigo arrumar um local que eu tenha menos interferência do vento para reduzir o atrito, já reduz o erro, e que eu consiga ter um comprimento muito grande para que eu possa ter uma amplitude muito pequena e eu consiga medir. Quanto maior for o comprimento do fio, menor, mantendo um ângulo em torno de 5, 10 graus, eu vou ter um período maior, e com um período maior, o meu erro humano, na hora de medir com o cronômetro, vai ser menor. Claro, professor,
Hoje nós temos novas tecnologias, né? Você pode usar um sensor para calcular através do sensor, e aí você pega esses dados, faz o tratamento, pode inclusive utilizar a inteligência artificial para fazer esse tratamento. Então são opções, né, que o mundo moderno nos oferece para a gente fazer esses cálculos. Mas se você for fazer no olho, né, no modo antigo, você vai ter que estar com um cronômetro, claro. Quanto mais for sofisticado o seu equipamento, mais você vai ter um valor mais próximo da gravidade. Então, o que eu quero dizer é que realmente é um experimento que dá para ser feito em laboratório ou em local mais adequado e utilizando sensores. E aí você conseguiria mais ou menos mapear, ter uma noção do campo gravitacional em determinada localidade. Aí você diz, professor, mas o campo gravitacional não é o mesmo na Terra? Claro que não, né, gente? Quanto maior a altitude que você tiver, menor o campo, porque a distância em relação ao centro do planeta é maior e o valor de G diminui. Então, se eu calcular lá no Pico Everest, eu vou ter um valor. Se eu calcular em Amargosa, em Feira de Santana, em Salvador, eu vou ter valores diferentes. Então é isso aí, pessoal. Com isso, nós finalizamos o movimento harmônico simples. Falamos do sistema massa-mola, falamos do pêndulo simples. Só para finalizar, lembrando a você, se o período é isso aqui, a frequência pode ser dada pelo inverso do período, né? Então vai ser 1 sobre 2π raiz de G sobre L. Então não muda nada, né? A gente só faz inverter e você consegue ter o período de oscilação ou a frequência de oscilação. E a gente finaliza aqui o nosso conteúdo. Lembrando, claro, eu acredito que não seja necessário, mas se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, dá esse apoio aí, compartilhe os vídeos, faça movimentar para a gente ganhar mais inscritos, mais visualizações e com isso a gente poder produzir mais conteúdos significantes para vocês, relevantes e que você possa usufruir do nosso canal o máximo possível, né? Comentar, tirar sua dúvida para a gente produzir conteúdo já direcionado para vocês. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.